Gigante Guerreiro Dai Leon! Não faz ideia do que eu acabei de falar? Então fica ligado nesse canal que você vai saber já já. Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Eu sou o Rodrigo Teaser e hoje a gente vai falar sobre Tokusatsu. Sim, heróis japoneses. Uma das coisas que vocês mais me pedem nas minhas redes sociais é para que eu fale de coisas do meu dia a dia, do meu cotidiano, coisas fora do universo Michael Jackson, fora do universo de música, de palco, de show, de tributo. E uma das coisas que eu mais falo no meu Instagram, por exemplo, porque faz parte do meu lazer, do meu dia a dia, são os heróis japoneses, os Tokusatsu. Tokusatsu é um tipo de seriado japonês onde pessoas se vestem de super-heróis e outras pessoas se vestem de monstros com zíper nas costas. Eu fui arrebatado por essa cultura, ainda muito novinho, lá em 1988, quando chegou no Brasil o seriado de um cara chamado Jaspion. O fantástico Jaspion. Um seriado que muitos caras da minha geração guardam no coração. Um seriado que trouxe pra cá uma invasão da cultura japonesa. E quando eu falo invasão da cultura japonesa, vale lembrar que estamos falando de final dos anos 80, início dos anos 90. Não existia internet, não existia Google, não existia YouTube. Você consegue imaginar como era um mundo desse? A única forma da gente ter acesso a outras culturas era através da TV. A cultura japonesa teve um impacto tão grande nesse período que todas as emissoras passaram a exibir os seus próprios heróis japoneses, os seus próprios heróis tokusatsu. Se você pensa que isso já foi, eu preciso te explicar uma coisa. Power Rangers até hoje são adaptações de série tokusatsu. Sim, lá no Japão isso faz sucesso até hoje. É lógico que eu não vou me aprofundar nesse assunto porque eu não sou um especialista. Para isso eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link de um amigo meu, um cara muito gente boa, chamado Danilo. O canal dele é Tokudoc. Acessa lá, vocês vão se tornar experts no assunto. Eu sou um cara que gosta de Tokusatsu. Cresci e continuo assistindo nos meus momentos vagos e de lazer. Eu gosto de assistir ainda. Eu acho incrível quando eu percebo que um boneco foi jogado do alto de um morro, ou quando eu consigo notar um zíper nas costas de um monstro. Eu acho incrível assistir isso hoje. De alguma forma, isso tudo está guardado num lugar muito bacana, uma memória afetiva, como todos nós temos. Esses itens, que eu gosto de chamar de itens especiais, muitos de vocês podem estar pensando que são brinquedos. Sempre que eu acho uma coisa dessas, eu falo para minha esposa que isso daqui são oportunidades de investimento. Porque nós estamos falando de brinquedos com suas respectivas caixas originais de 1985. São itens raríssimos. Quando que eu, criança, ia imaginar que eu ia ter nas minhas mãos uma Alan Mota Space? Ou que eu ia poder ter uma Magnum Laser dessa? Ou um Gaibin Tank? Ou um gigante guerreiro Daileon? Que tudo bem, olhando aqui não é nem tão gigante assim. Eu não compro só itens do Jaspion. Eu compro... sempre que eu acho qualquer coisa de herói japonês na internet, eu acabo comprando. E eu acabo comprando, inclusive, livros como esse aqui, ó, revistas como essa. Que eu não leio nada, eu não faço ideia do que eles estão falando. Mas eu acho incrível, porque é muito colorido, é muito cheio de cor, informação. E eu, no fundo, eu acho que eles devem estar falando uma coisa muito legal e muito relevante. Muita gente que me segue sabe dessa paixão que eu tenho, então eu ganho muitas camisetas desse tema, já ganhei DVD, já ganhei esse lindo capacete. Itens como esse, inclusive se você não me segue no Instagram, lá tem um vídeo muito bacana de quando eu ganhei esse capacete do meu amigo Marcelo Robocop. Eu fiz um vídeo muito legal para agradecer, eu saí na rua, fui no mercado, fui na padaria, fui na academia. Eu botei esse capacete num show. Enfim, assiste lá o vídeo que tá bem legal. Sem dúvida nenhuma, a invasão dessa cultura japonesa foi muito especial e impactante para o pessoal da minha geração. Eu mesmo me tornei um cara apaixonado pela cultura japonesa e fiquei muito feliz porque anos depois eu descobri que o Michael também tinha um carinho muito especial e que a história do Michael passa algumas vezes pelo Japão. Talvez eu possa até fazer um vídeo especial, se vocês querem um vídeo sobre essa ligação que o Michael tem com o Japão, fala aqui, comenta nas outras redes que depois eu faço. Primeira vez que o Michael pisou num palco sem os irmãos, ele estava no Japão. E muitas outras ocasiões e muitos outros momentos especiais aconteceram no Michael
no Japão também. É um lugar que eu espero muito poder visitar ainda, como turista, e também levar o nosso show, porque eu acredito que o público lá vai gostar demais. Olá pessoal, estou entrando no meio do meu próprio vídeo para explicar para vocês uma coisa incrível. Este vídeo já estava pronto e editado quando eu recebi o presente de conhecer o mestre Adriel. Então eu pedi para a gente fazer um vídeo dentro do vídeo, porque pode ver, é outro dia, é outro momento, mas eu fiz questão de gravar e deixar eternizado esse momento, porque quem me acompanha sabe quantas vezes eu já falei que o que eu faço lida muito com a memória afetiva. Eu sempre falo quando uma criança me vê, a forma como eu me sinto, e aí eu sempre falo que em algum momento essa criança vai descobrir que eu não era o Michael, mas que aquilo espero, né, que acompanhe essa pessoa e seja especial. E eu tô aqui simplesmente do lado da pessoa que viajou o Brasil vestindo a armadura do Jaspion. Eu assisti ele em cena, eu vi ele fazer tudo aquilo, e por anos essa imagem foi uma imagem que eu guardei no meu coração. E hoje eu estou pessoalmente aqui conversando com ele, conhecendo. Ele vai lançar um projeto incrível que por enquanto não pode ser dito, mas que todos os fãs do Jaspion vão ficar encantados. E eu estou muito feliz de poder, na presença dele, agradecer por eu poder ter tido a chance de assistir e essa oportunidade de assistir, ter me acompanhado por tantos anos. Então este aqui, senhoras e senhores, é ninguém mais, ninguém menos do que o mestre Adriel, o Jaspion brasileiro. E olha que felicidade, que presente de Deus. Eu que sempre fui fã do Michael Jackson, conheci essa pessoa magnífica, magnífica de coração. E digo pra vocês, eu só vi aí por vídeos, e a pessoa que vocês vê no vídeo está aqui, ó, de coração e alma, humilde, sincero. Continua assim, essa luz sua nunca vai se apagar. Eu agradeço muito ter me recebido. Muito obrigado. Carinho recíproco. Muito obrigado. Foi uma honra de verdade. Em nome de todos os fãs que puderam te assistir, que puderam te aplaudir, em nome de todos os fãs que saíram dos shows e levaram um pouco da magia para casa. Muito obrigado por isso. E eu que agradeço você e o pessoal assistindo a gente, olha, é muito importante esse carinho de vocês, muito, faz muita diferença para nós. Obrigado, obrigado por você estar aqui. E ó, talvez eu possa aprender um pouco de artes marciais. Opa, já tá convidado. Ele me convidou, eu não sei se eu dou conta, mas a gente vai saber nos próximos capítulos. Esse foi o vídeo de hoje, vocês ficaram sabendo um pouco mais sobre mim, um pouco mais sobre essa coleção inusitada de heróis japoneses, focada no Jaspion. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve, dá o seu like, compartilha e comenta aqui. Eu nunca tinha notado, mas o Rodrigo é um verdadeiro super-herói. Agora eu tenho que ir, porque certamente alguém precisa de mim em algum lugar dessa galáxia. A gente se vê. Grande guerreiro da